Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana, trazendo as informações do nosso futebol mineiro pela Série A, Série B. A C e a D já passou, né? Mas ainda tem interior jogando aí o módulo 2, a terceira divisão do Mineiro. Tudo isso a gente vai comentar aqui, certo? Você, eu e meus parceiros de bancada. Mas antes de apresentá-los, claro, ô Luca, coloca aquele QR Code aí pra gente aí, que eu sei que já tá famoso e tá na boca do povo, ó. Nele vocês vão encontrar todas as informações dos melhores cursos aqui das faculdades Kennedy promove. Como você sabe, o nosso Hoje Esporte Clube tem essa parceria com a TV Promove. Então, ó, acesse aqui esse QR Code, você vai encontrar aí as melhores opções, tanto aí presencial, EAD, semipresencial e principalmente isso aqui, ó, bom pro seu bolso. Você vai ter uma carreira aí promissora e ó, tranquilinho nas suas finanças, tá certo? Acesse aqui, não perde essa oportunidade não, viu? Você vai gostar. Agora, apresentando meus parceiros desta semana, Ângel Drummond. Fala comigo. Beleza, Paulo? Firme? Tudo certo, firme, preparado. Preparado, e quem tá preparado também é o meu querido Bernardo, o gigantão. E aí, firme? E aí, Paulão, beleza? Bacana? 100%. Então pronto, todo mundo 100% aqui. E quem tá 100% também na Arena MRV é o Atlético, hein? Ó, essa eu peguei, essa foi top. Ganhou do Cuiabá, 1-0. Pensei que ia ser um jogo de mais gols ali, do Hulk desencantando, fazendo os tentinhos dele aí, os golzinhos dele. Mas não deu, foi o Paulinho de novo, que é o dono daquela arena, hein, gigantão? Deu o resultado que precisava, os 3 pontos, mas ainda tá precisando, né, fazer mais. O Hulk tá precisando meter uns golzinhos, hein? É, Paulão, o jogo contra o Cuiabá eu acho que dava pra fazer mais gols, né? Fazer uma atuação mais impactante, né? De novo, só o Paulinho marca na Arena MRV, né? Mais um gol do homem, né? Mas assim, o Atlético jogou bem, né? Na medida do possível, fez uma partida sólida, só no segundo tempo que foi sofrer uma pressãozinha do Cuiabá, que o Everson teve que trabalhar mais. Mas assim, o Atlético no primeiro tempo teve mais constância no jogo, atacou muito, né, a meta do Cuiabá, teve várias chances de ampliar o placar, mas não conseguiu, só com 1-0 aí que bateu o Cuiabá. Pô, já a galera foi pra arena, lotou a arena. E o Atlético teve essa nova história de ganhar na conta do chá, mas com uma novidade na zaga, né? O Gemerson, mesmo liberado, o Filipão preferiu segurar e manteve o Fux com o Lemos. É aquela coisa da oportunidade, né? A pessoa aproveita a oportunidade, nada mais justo do que dar continuidade a essa oportunidade que foi bem apresentada. O Gemerson, ele, inclusive, acho que doeu bastante nele, que ele inclusive meteu o carro no muro, né? Essa semana. Na árvore, né? Árvore. E ainda vai doer no bolso dele, né? Sabe lá o que ele estava fazendo naquela hora. Mas eu acho que foi uma decisão acertada do Filipão de manter esses dois na zaga. Tá dando bons frutos, o Atlético não tem tomado gol, apesar que um dos responsáveis por isso é o Everson, né? Fez 2 defesaças contra o Cuiabá, salvou o Atlético do empate, do possível empate do Cuiabá, que não seria justo, porque o Cuiabá criou muito menos, mas futebol não há justiça, né? Então, graças ao Everson, o Atlético saiu com mais 3 pontos na nova arena. O futebol não tem justiça. Porém, a CBF teve com o Guilherme Arana. Mais uma deixa, espetáculo. Arana convocado para o lugar do Caio, do Monaco, que machucou no joelho esquerdo, se eu não me engano. Lesãozinha no joelho esquerdo aí, tomara que se recupere. A Arana que voltou a jogar bem e nada mais justo que ganhar essa oportunidade, né? O Arana, na verdade, acho que ele nunca deixou de jogar bem, né? Nessa volta, ele teve da contusão até pegar ritmo. Aquela questão de ritmo mesmo, e ele ficou muito tempo parado, foi uma contusão muito séria, né, que tirou ele, inclusive, da Copa do Mundo. Mas com o tempo ele ia voltar a jogar, praticar seu futebol, que o credenciou a jogar na seleção brasileira, e nada mais merecido do que ele retornar agora na vaga do Caio. Ô, Gigante, você colocaria ele como titular nesse time do Diniz? Porque eu, pelo menos, acho que esse futebol do Diniz encaixa muito com o Arana.
Eu também acho isso, Paulão, mas eu acho que titular assim de cara é difícil. Né? Como a gente sabe, o Arana ele tá voltou de lesão, né, esse ano. Né? Ele estava cotado para ir para a Copa do Mundo, mas lesionou. Né? Só que nesse começo ele estava com um ritmo mais devagar. Não estava tão bem, não estava como era antes. Mas assim, não sei se titular de cara com o Fernando Diniz, eu acho que ele vai testar outras opções. Né? Tanto que o Caio Henrique não foi titular, né, nos primeiros jogos dele pela seleção. Então ainda não sei dizer se ele vai ser titular. Acredito que não, mas pode ser uma opção para o segundo tempo, né, testar. Vamos ver. Na hora que tiver uns 18-0 em cima da Venezuela. Não é a mesma Venezuela, não, hein? Não é a mesma. Essa Venezuela não é a mesma, não. Beleza, então uns 10. Não vai 18, vai uns 10. Aí não acredito nisso. Dá pro Arana entrar? Você não acha? Você acha que o Brasil vai pegar apertado? Só cortando já, trazendo pro Brasil. Tem um Rondon lá que costuma meter gol. Será? O Uruguai forte ainda com o Bielsa ainda. Vocês estão achando que o Diniz vai ter as primeiras derrotas? Não, acho que derrota não, mas... Porque é Uruguai dia 12 e Venezuela dia 17. Não, ao contrário, né? Venezuela dia 12 na Arena Pantanal e o Uruguai dia 17 em Montevidéu. Os dois jogos, terceira e quarta rodada. Com certeza ele vai pegar vai ter mais trabalho com o time do Bielsa, né? Mas não pode descartar também a Venezuela de dar um pouco de trabalho no Brasil. A Venezuela não é aquela Venezuela de antes, né? Saco de pancadas. Não é um time que cresceu bastante e tanto é que venceu a última partida por 1-0. E não habita mais a zona de rebaixamento das eliminatórias, né? Como não existisse, mas o Brasil vai ter dificuldades. Mas pode ser que o Arana ganhe uma oportunidade nesse jogo com a Venezuela. Contra o Uruguai eu acho já mais difícil, que é um jogo bem complicado. Tomara que o Diniz consiga ter pelo menos umas minutagens pro homem que a gente viu, a gente fez matéria, depois acessa lá o hojeemdia.com.br. Nós fizemos matéria desse retorno dele para a seleção, emocionadíssimo. Ele contou que quando ele recebeu a notícia do Atlético, ele estava com a família e a mulher chorou, e aquela emoção toda que só quem já passou por situações difíceis, que é todo brasileiro, né? Cada um no seu quadrado aí, sabe e se emociona quando recebe uma boa notícia. E por falar em boa notícia, ele também recebeu outra. Ele foi julgado, aquela cotovelada no lateral do Maguinho, no Maguinho do Goiás, pela 15ª rodada, se eu não me engano, do Brasileiro, lá em agosto, 6 de agosto, eu acho. Ele tinha sido julgado por ato indisciplinar, tomando dois jogos de suspensão. Aí, na quinta-feira, teve um novo julgamento, o Atlético conseguiu desqualificar de ato de agressão para ato hostil, ato indisciplinar, uma coisa assim. Aí, um joguinho já cumpriu, ou seja, o Atlético vai completo para esse jogo contra o Inter, nesse reencontro com o Cudê. Só tem um detalhe, né, ô Anjo? Vai pegar esse Cudezola aí, ó, totalmente reserva. O Rocher, que era o cotado para estar em jogo, sentiu uma dor nessa sexta-feira, deve ser preservado. É o reencontro que todo atleticano, eu acho que gostaria de pegar o Cudê e dar aquela sacolada lá no Beira-Rio. Mas eu acho que do outro lado também o Cudê vai querer dar uma descontada no Atlético. Mas com o time reserva, todo mundo focado todo mundo focado em passar do aí é que vale o trabalho de vestiário, né? O Cudê pode fazer um trabalho com esses caras que não estão tendo a oportunidade, incentivarem ele para talvez eles conseguirem uma vaga no time titular do Inter, mas é claro que, na minha opinião, o Atlético é favorito, até porque ele vai com o time todo completo. Já o Internacional vai se municiar com essa questão do incentivo, né? E também vai ter os jogadores titulares do banco. Uma hora eles podem entrar no segundo tempo para tentar complicar a vida do Atlético. E o Cudê não vai vender barato esse jogo, não. Ô, Gigante, só pegando a tabela aqui, ó. O Inter, 14º, com 29, os mesmos 29 pontos do Cruzeiro. Tá 4 pontinhos da zona. Você acha que dá para fazer alguma coisa
nesse jogo, com esses reservas, do jeito que o Anjo tá falando aí? Paulo, eu concordo com o Ângelo, né? Se tiver algo para fazer ali, vai ser no incentivo do Cudê aos reservas, Mas né? na bola, será? Futebol é isso, cara. O futebol é meio louco, né? Às vezes nem sempre o time melhor no papel vai vencer. Nem sempre o favorito vence. Sim. Nesse caso, não sei, cara, eu não sei. Se eu tivesse dessas casas de aposta aí, não. Eu ia falar justamente. Esse trem de casa de aposta, eu dei ruim pros caras aí, né? Ou então traz o patrocínio pra nós. Vem cá, os bet da vida. Os bet, vamos começar os bet. Nossa, aqui podemos, ó. Aqui tem espaço, ó. Sente. Hein? Aqui. Se eu tivesse que casar a grana nisso aí, nunca que eu apostaria no Inter. Era 200 mil réis no time do Filipão. Eu fiz uma consulta agora de manhã, o Atlético tá pagando o dobro do Inter. E aí, gigante? Fora de casa também, O né, Paulo? empate também paga o dobro do Inter. Rapaz! Mas a gente pode falar também que o Atlético tem uns trunfos também no banco, né? A volta do Alan Franco, a volta do Igor Gomes, que não jogam desde do jogo contra o Santos, o Igor Gomes acho que um pouco antes, né? Eles estavam contados para voltar só contra o Palmeiras no dia 19, mas retornaram antes da hora e pode ser um trunfo do Filipão pro segundo tempo, quem sabe. Então, mas se você pensar, uma pesquisa rápida aqui, ó o provável Inter. O Kehler, que deve substituir o Rocher, Rômulo, Igor Gomes do Inter, Nico Hernandes e o Dalber. Gabriel que é ex-Botafogo e tudo mais, ex-Corinthians, Bruno Henrique, Bom também. bom, Palmeiras. Teve contato também com o Cruzeiro. exatamente, Camparo, Campanaro, Bom jogador. Agora foi. Campanaro, que é bom jogador. O Gabriel Barros, que, né, tal. O Luca e o Luiz Adriano. Pois é. É um Não bom é um time. time É um horrível. bom time. Gente. É um bom time. É um time Dá que pra pode. disputar. Dá pra disputar? O Atlético não tem dado muito trabalho. O Atlético não tem conseguido vencer os seus jogos na arena com futebol meio pobre ainda. Não apresentou aquele futebol digno de G6. Sabe lá. E o Atlético também tem essa E o dificuldade. Inter tá na tábua da beirada. O Inter precisa de vitória. Se E o Inter não ganha do Atlético, ele corre sérios riscos de ficar um um pontinho ponto só da na zona. zona. Exatamente, porque o Vasco vem aí. Não, e tem um detalhe também, que o Atlético tem essa dificuldade de ganhar fora de casa, né? É. E não tem o Otávio, ou seja, não tem um esquema, a não ser que ele ponha o Vai Alan recuar o Franco. Batalha e vai botar o Edenilson, como eu te falei daquela última vez. Vai recuar, vai botar o Edenilson de volante. Apesar de que eu iria com o Rubens nessa história, viu? Lá vem você improvisar, né, Paulo? Não é improvisar. O Rubens, ele é o quê? volante de origem. Ele já tem um Só ano que que já ele joga tem de lateral esquerdo. 87 mil dias que ele Pois joga é. na esquerda. Pois é. Que joga não, que tá só na reserva. Mas a última vez foi isso, ele botou o Edenilson de volante. E o Edenilson começou a carreira como volante e jogou muito no Inter de volante. Então ele nada mais justo que ele botar o Edenilson contra o Inter. Vai ter uma lei do ex lá? Quem ou sabe? não? Pode ter dele, pode ter do Patrick também, vindo do banco, né? Patrick vindo do banco. Quem Ou sabe? seja, essa é a história do Atlético, ó. É a tônica do jogo. Se o Filipão conseguir passar o Inter, vencer o Inter, ele pode dormir, igual todo mundo fala, né? Ele pode dormir no G7. Isso se o Atlético Paranaense perder e o Atlético Paranaense, deixa eu conferir. Eu acho que o Atlético Paranaense, o Flamengo perder pro Bahia, Flamengo sem o Sampa Crio, aquele grupo de São Paulo lá, né? Sampa Crio, você nasceu pra mim. Se perde, se o Flamengo perder pro Bahia e o Fortaleza, não é o Atlético não, é o Fortaleza. Porque o Flamengo tá em sétimo com 40, o Fortaleza em oitavo com 38 e o Atlético em nono com 37. Só que o Atlético passaria o Flamengo no saldo de gols. Então nada melhor do que esperar o jogo acontecer e ver, de repente chegar um G7, chegar sem cola esse ali. si. Depois faz a Esperar pra série. gente falar, comentar. Mas Só aspira o G7. é isso aí. O jogo sábado, 9 horas da noite, lá no Sul, que passou por esse período de chuva, tragédia, o bicho pegou lá no Rio Guaíba.
que faz margem lá ao Beira-Rio e até o CT do Inter, que teve um período alagado, mas hoje e amanhã, no sábado, a previsão não é de chuva durante o jogo. Então a gente vai acompanhar essa partida. Acessa lá hojeemdia.com.br, barrinha de esportes, a abinha do Atlético. Você vai ter todas as informações pré-jogo e do pós-jogo também, tá certo? E já no domingo a gente tem o clássico Cruzeiro e América no Mineirão, primeiro encontro do Zé Ricardo com a torcida. Até então, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. A torcida do Cruzeiro promete abraçar o time. Nesse momento que ele tem que definir quem que vai ser o substituto do Gilberto. Porque com o Gilberto não dá, né, Anjo? Nossa Senhora. A torcida já tá aqui com o Gilberto por causa do jogo contra o Corinthians, contra o Bragantino, que foi o último jogo do Cruzeiro no Mineirão. Ele aquecendo, o nome dele no telão já deu Fuzuê, que é a novela da Globo das 7. Já deu. Imagina, você vai colocar o cara agora pra ele, no primeiro jogo dele, ele vai confrontar a torcida? Não. Se bem que não pode esperar, do Zé Ricardo a gente pode esperar qualquer coisa, mas eu acho que dessa vez ele não vai atacar com o Gilberto, não. E é muito mais do que merecido o Gilberto esquentar o banquinho, né? Porque ele não tem feito absolutamente nada, não tem acrescido nada no ataque do Cruzeiro, em várias e várias oportunidades que ele teve ao longo do ano. É um jogador que está completamente desacreditado pela torcida e desmotivado para jogar no Cruzeiro, né? A não ser que ele entre num jogo fora de casa e marque uns 2 gols de uma vitória do Cruzeiro para ele mudar esse quadro aí. Por enquanto ele vai ter que esquentar o banco. Ô Bernardo, e foi justamente contra o América que ele marcou os 2 últimos gols dele na carreira do Cruzeiro. Paulão, no último primeiro turno. turno. Né? Ou seja, turno atrás. Um turno. Sem marcar, né? Mas assim como o Anjo falou, eu também concordo com ele. O Gilberto em campo não tá agregando em nada pro ataque do Cruzeiro. Né? Que nem eu falei semana passada, o Gilberto e nada no campo são equivalentes. Então, assim, eu também acho que ele tem que esquentar um banco, tem que dar uma segurada, principalmente no primeiro jogo em casa do Zé Ricardo, né? Porque, como é o primeiro contato com a torcida, ele tem que, né, ir um pouco mais de acordo com as vontades do torcedor, né, na minha opinião, porque isso ajuda a fazer uma relação, né, de torcida com o treinador, falar, não, estamos na mesma página, né, a torcida vai apoiar, como você falou, mais de 35 mil ingressos foram vendidos, a torcida vai fazer seu papel, só que aí basta o Cruzeiro representar em campo. Né? E detalhe que o Cruzeiro está buscando a primeira vitória. Nós estamos em outubro, vai ser outubro, né? Porque o domingo é dia 1º de outubro. Primeira vitória no Brasileirão, no Mineirão esse ano. É uma marca assim. Apesar de ter jogado muito pouco no Mineirão, né? Sim. Eu acho que é apenas o sétimo jogo no Mineirão. Mas mesmo assim, são 7 jogos. E sendo que em 2 teve a possibilidade de sair ganhando, um por culpa do nosso querido Gilberto, culpa dele sim, contra o Corinthians. Querido pra você, né? É querido, ele é do mais querido, Não, ele não consegue segurar aquela bola no ataque no último lance contra o Corinthians, que terminou no empate. Ou seja, o Cruzeiro teve chance de vencer o primeiro jogo no Mineirão e não venceu. O gramado vai estar tapete, porque não teve show, tem mais de 20 dias aí, tal. Caiu chuva em BH nesses 2 últimos dias, mesmo que foi um pouquinho aí, mas já ajudou também. Então não vai ter desculpa de gramado. Não, isso não vai ter mesmo não. Eles mostraram uma foto outro dia do gramado recente do Mineirão, eu acho que vai estar um tapete. Né? Então nada mais justo de um clássico ser disputado num campo com todas as oportunidades para os jogadores, né? Tudo que o jogador precisa para desenvolver um bom futebol, um bom trabalho dele, né? Mas é a oportunidade do Cruzeiro vencer a primeira no Mineirão diante da sua torcida, né? Atrasado, sim, mas tudo tem uma primeira vez, né? Agora o América vai vender caro. Vai vender, mas antes da gente já buscar pro América aqui, tem a possibilidade do Matheus Pereira, né? Treinou na quinta-feira, treinou só um pouquinho junto com o grupo ali. A informação é que ele será relacionado, né? Hoje ele trabalhou com o grupo, sexta-feira trabalhou com o grupo. Amanhã, que é o sábado, tem o último trabalho do Zé Ricardo em preparação para esse jogo. Então, para mim é 99% de certeza que ele vai ser relacionado e é uma surpresa pro banco.
Se entrar, vai ser coisa de Eu acho que ele 15. deve entrar, deve ganhar uma minutagem nesse jogo contra o Cuiabá para depois ter uma oportunidade real contra o Flamengo. E lembrando que depois do jogo contra o Cuiabá vai ter um gigante, um tempo gigante aí, porque vem data FIFA. Então o Cruzeiro vai ter prazo. É um nome que mesmo só de aparecer relacionado para a torcida e para o próprio time, eu acho que já empolga, não, Gigante? Já empolga, né? O Matheus Pereira é um jogador excelente, na minha opinião, né? Foi a principal contratação do Cruzeiro da temporada. Infelizmente se lesionou, né? No segundo jogo. No segundo jogo, no Mineirão, né? Mas tomara que ele consiga, né? Já está apto, né? Para jogar contra o América, entrar no segundo tempo e ter uma sequência melhor, né? No Cruzeiro, com a camisa do Cruzeiro. E a possibilidade de... Vamos pensar então, sem o Gilbertola lá no ataque, você tem o trivial que seria o Wesley, Bruno Rodrigues e o Arthur, certo? Não. Seria esse o trivial. Não. Não? Não. Qual seria o trivial? Jussa, Lucas Silva. Ataque. Jussa, Lucas Silva, Nicão, Vital, Arthur e Bruno Rodrigues. Mas o Nicão... Aí você tá repetindo o Cruzeiro que perdeu o Fluminense. Com o Nicão aberto na direita. Não, aberto não. Ele vindo de trás no 4-4-2. Talvez seria a solução. Agora ele pode tentar o Arthur ou o Bruno de centroavante. Aí ou faz o Nicão. 4-3-3. Não. Eu acho que... Não que a minha... Seria a minha formação. Mas ele testar o Nicão como esse falso 9 também é possível. Pelo que o Nicão já fez. E o Nicão já é um falso 10. Você vai tentar ele como um falso 9? Em algumas situações de treino, ele foi testado como esse falso 9. Isso é uma informação falsa sua. Como falso 9. Puxando ali o setor. Isso é falso, hein? Só que eu tiraria o Vital do time. Que não tem feito muita coisa. Que pra mim não tá no mesmo nível que o Gilberto, mas, né? Nicão centralizado. Mas você não esqueça que o Vital é um queridinho do Zé Ricardo. Sim, ele foi. Quando ele subiu quando ele chegou no Vasco, o Vital tava subindo, ele que deu as primeiras chances ali. E o que fez o primeiro gol foi o Vital. E o Vital perdeu o gol de empate do Cruzeiro contra o Fluminense. Perdeu o gol que estaria na frente, na verdade. Sim, verdade. E que, na verdade, ele poderia ter dado assistência pro Bruno. Né? No segundo tempo. A gente comentou isso aqui. Eu tiraria o Vital, centralizaria o Nicão, e aí faria o Wesley, Bruno Rodrigues e Arthur. É uma possibilidade. E Arthur, porque aí você ganha... O Nicão, ele tá vindo de empolgação. Então tem que aproveitar o momento. Mas a empolgação não caiu contra o Fluminense, não? Não, porque contra o Fluminense ali, pra mim, foi o posicionamento dele que tava errado. Por culpa do Vital. Os dois não dá junto. Ou então é por culpa do Zé Ricardo. Porque o Zé testou os dois. Então por culpa do Zé Ricardo. Pra mim, eu tiro o Vital, centralizo o Nicão e deixo ali os caras, ó, só na velocidade. O América vai estar desfalcado. E o Cruzeiro também volta o Castan, né? A zaga vai estar recomposta pra mim, é Neres e Castan, não tem essa de Oliveira. As laterais, Marlon e William. O meio-campo é Jussa, Lucas Silva e o Nicão. O meio-campo é Lucas Silva mais 2. Porque foi até uma das perguntas do Samuel Venâncio no final do jogo contra o Fluminense. Foi por que o Fernando Henrique ou por que outro? E nesse ponto eu concordei com o Zé. Eu não tenho porquê de eu mudar uma coisa que está indo bem. O que está indo mal no meio campo é o Vital. Ou seja, é a parte ofensiva, não é a defensiva. Concorda? Eu concordo com você, Paulo. Você colocar o Fernando Henrique, você vai liberar quem? O Lucas Silva? Eu acho que o Justo e o Lucas Silva estão cumprindo o papel ali defensivo, e tanto com o Justo chegando mais, né, que ele está fazendo esse papel com o Zé Ricardo. Né, mas assim, eu também acho que o problema do Cruzeiro está sendo ofensivo, né, claro. Né, tá faltando alguém para empurrar a bola para dentro do gol. Né, mas eu iria com Wesley, Bruno Rodrigues e Arthur também. É que eu acho que o time fica com bastante velocidade nas laterais. Com ou sem Vital? Sem Vital. Vital não tá rendendo nada. Assim, eu acho que ele tem que esquentar um banquinho, né? Ver que não tá tranquilo, por mais que seja o Zé Ricardo
o técnico que revelou ele e tudo mais, ele tem que ver que tem disputa ali na posição, que ele tem que produzir mais, né? Então eu iria com esses três, Wesley, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes, e no meu Unicão, né, centralizado ali, que foi como ele rendeu lá no jogo contra o Santos. Exatamente. Não só contra o Santos, como ele tinha entrado contra o Atlético Paranaense também, que ele deu um passe pro... Agora eu esqueci quem que saiu na cara do gol, na lateral, assim, ó, e mandou pra fora, no empate de 3-3. Provavelmente o Wesley. Foi uma assistência. Eu não lembro, não, do Wesley saiu o gol com o passe do Lucas Silva. Uhum. Eu não lembro pra quem foi. Bom, enfim, depois é só conferir lá, que a gente também fez matéria disso na época. E então, e tem um detalhe, a gente está falando do Cruzeiro recebendo reforços, né? Que é o Pereira e o Castan, que retorna à zaga. No caso do América, o América pode estar perdendo mais um, que é o Varanda. Tem possibilidade dele fazer exames hoje, nessa sexta, fazer exames no joelho, por dores que ele sentiu após o jogo contra o Vasco, e ficar de fora. O América está todo destruído hoje. É a vez do América, do Cruzeiro, repetir uma coisa que ele só fez em 2018 no Brasileirão, que foi vencer o América por 2-0. 2-1. 2-1 no Mineirão. No Mineirão. A última vez que o Cruzeiro venceu o América em jogos do Brasileirão foi em 2018. No Mineirão. No segundo turno. Foi no primeiro turno. No primeiro turno, com o Lucas Silva no banco de reserva. Até porque o Cruzeiro, depois disso, passou 3 anos na Série B, né? E o América estava jogando na Série A. Sim. Mas é a oportunidade mesmo que o Cruzeiro vai ter. Mas o América é sempre um calo no sapato do Cruzeiro, né? Então, assim, a gente pode... Não tem jeito de pensar em nada que vai acontecer nessa partida, porque o América tem... Apesar dos desfalques, o América tem ainda grandes jogadores que podem fazer a diferença. Aí se a gente pegar o jogo que foi contra o Vasco, que foi adiado, que foi o da segunda-feira, o América entrou em campo, tava fazendo uma partidaça pra mim, tava segurando, até que o Maidana vai lá... Finalizações de 10-0. 10-0 no primeiro tempo. Até que o Varanda meteu aquela na trave, até que o Maidana achou que tava lutando boxe, velho. Escorrega o cotovelo. Aí, com todo respeito que eu tenho pelo Salum, com todo respeito pelo Juninho... Não, já pediu desculpa. Eu vi que pediu desculpa. Mas, sabe, é nessas horas que tem que esfriar a cabeça, tem que ter a cabeça no lugar para não falar o que fez. Mas o Maidana deu um soco, deu uma cotovelada com mãozada, com tudo na cara lá do Rossi. Não foi do Rossi, não. Foi do Veguete. Deu no Verrete, que era pra expulsão. E aquilo ali que destruiu o jogo do América. Porque no segundo tempo só deu o Vasco. Uma hora ia sair o gol e ele saiu já aos 45, né? Ele saiu nos acréscimos. Num golaço do Jair. Mas o... E que também teve falha da arbitragem nesse gol do Jair. Por quê? Porque na origem da jogada, a bola vem da defesa do Vasco em direção ao ataque, à grande área do América. Quando ela chega, acho que foi até mesmo o Jair, que o Ricardo Silva tá na bola, dá uma no Ricardo Silva, ele cai, o juiz não deu falta, a jogada prosseguiu, a bola vem na esquerda e o Juninho faz a falta. Mas aí é questão de interpretação. Né? Não é falha da arbitragem do cara. Falha total, ali era lance de falta. Ali é questão de interpretação. O cara chegou caindo. Falta é questão de interpretação. Agora é o Juninho questionar que não era pra vermelho, aí você põe na conta da arbitragem mesmo. Agora, aquilo ali é questão de interpretação. O Juninho, por exemplo... falando da falta da origem do gol, não a do Maidana. O Juninho, por exemplo, que fez a falta do gol, era pra ele ter tomado amarelo, ele não tomou. Sim. Ele agarra o cara pelo calção. Foi uma falta boba, hein? Uma falta boba na esquerda e não tomou. Então, mais uma questão de interpretação. Isso é questão de interpretação. A gente pode concordar se foi ou não, a gente pode discordar. Vocês lembram desse lance antes do gol? Sim, claro. Concorda que foi falta? Eu ainda tenho dúvidas. O cara vem caindo aqui, ó. Você vai tirar a bola. Você tá aqui, certo? Ó, posicionar certinho ali no centro ali do óleo, ó. Você tá aqui. Pá, a bola veio, você chegou. Aí o cara vem rolando em cima da sua perna aqui. Isso não é falta?
Se é no meio campo, se é em qualquer lugar, todo ato dá. Ele deixou seguir a jogada, porque de repente pensou que poderia sobrar pro América, não sobra no Vasco, e aí ele não teve o culhão para poder falar, faltita antes aqui, papai. Não fez. Mas o próprio VAR, o próprio áudio do VAR, descaracterizou totalmente esse lance de falta. Eles anunciaram esse lance e também foi analisado e descaracterizado totalmente esse lance. Por isso que eu tô te falando, é uma questão de interpretação. Mas você marcaria. Eu ficaria na dúvida. Um VAR que não deu um pênalti a favor do foi Corinthians ou Grêmio? Corinthians, né? A favor do Grêmio. Mas o cara tava voando. Mas não era a mesma, não era o mesmo trio que tava lá no VAR. Não era. Mas eu tô falando assim, a arbitragem, mesmo com o VAR, tá dando uns mas esse trio, por exemplo, foi afastado. O do Vasco e a América, não. Mas o quarto árbitro desse jogo vai ser auxiliado do jogo do Cruzeiro. Mas foi o único que virou e falou assim, olha aí que foi falta, olha aí que foi pênalti. Foi ele que falou. Ele abriu o braço. O quarto árbitro do jogo do Corinthians e Grêmio, ele vai estar com... Não, ele era quarto árbitro? Era, né? Acho que era auxiliar do VAR. Auxiliar do VAR ou coisa assim, ele vai estar como quarto árbitro no jogo, no clássico. Mas o América, ele vai perder ele perdeu Martínez. Vamos pegar pela zaga. Perdeu o Maidana. Certo? Uhum. Provavelmente o Avelar deve ser o substituto, porque o Avelar volta depois de 2 jogos. O Avelar, então, vai jogar na zaga? O Avelar fazendo o trio pelo lado esquerdo. Uhum. Certo? Aí seria Avelar, Éder e Ricardo Silva. Ou o Burros. Certo? Uhum. Perdeu, pra mim, o coração dele ali do meio campo, que é o Martinez. Ou Martins. Que aí ele vai ter Juninho, o Breno, Juninho, e aí esse cara, que pode ser... Benítez, Casares. Só que se ele colocar o Benítez ou Casares, ele vai ter que recuar o Juninho, que já jogou recuado contra o Vasco, fazendo mais pela direita. No ataque, perdeu o Felipe Azevedo. Perde o Varane. Perde o Varane. Vai ter quem? Só o Everaldo que tá voltando. Voltou o Mastriani. Everaldo Mastriani. Ou o menino lá, o Paulinho? Não. Nem o Paulinho, nem o Pedrinho. O Pedrinho entrou contra o Vasco, teve chance para fazer gol. Em vez dele ir pra frente, já tava indo lá na China, voltando, pai. Então eu não acho que... E o pior de tudo, o América perdeu isso aqui, ó. O psicológico dos caras tão abaladíssimo, velho. Mas nada que um clássico não resolva, né? Eu tô achando o seguinte, eu acho, o gigante, última cartada do América pra Série A. Eu acho que também, se não ganhar do Cruzeiro ali, ou então, no mínimo, um empate, se perder, eu acho que já era. Se você pensar aqui, ó. A América tá com 17. A América tá com 17. Vamos ser otimistas. A América, sem ser otimista, vamos pegar o que tá aqui, ó. Olha aqui. O primeiro time fora da zona é o Goiás, com 26. O Goiás vai pegar o líder Botafogo. Então, o América pode... respirando. Depois tem o Vasco, que tá com 26 também. E o Vasco pega o Santos. Briga ali que se o Santos ganha, sai da zona e empurra o Vasco. E tal, ou vice-versa. Ou o Vasco some mais e deixa ali. O Bahia pega o Flamengo sem o Tite ainda que ainda não deu a titizada dele. Tem proposta até dos Estados Unidos, do Orlando City. E sem o Sampaoli. Sem técnico. Pega o Bahia. O Flamengo pega o Bahia. Se a gente projetar o que poderia acontecer, vitória do Flamengo, certo? Segura o Bahia. Vitória do Botafogo, certo? Segura o Goiás. Santos e Vasco, só Deus na causa. Com mais crédito pro Vasco. Apesar que o Vasco também não jogou esse bolão todo contra o América, não. O Inter o Inter já tá mais distante. Aí, meu irmão, se a rodada todo mundo perde, é uma rodada a menos, pro América tem que tirar mais pontos. Sacou? Agora, se essa galerinha de baixo ganha, aí, pai. Aí é projetar já Mineiro, mandar quem embora, fazer a limpa toda pro ano que vem. Exato, que eles vão alegar que vão lutar até o final, mas o América tem grandes possibilidades de cair novamente. E principalmente se perder pro Cruzeiro.
Curitiba pra mim já foi. Já foi. Né? Nem, não vai virar E é um time o ruim. Giraia nunca, porque o time, É um time é ruim. muito fraco, acho que não aguenta. É. E aí, pro Cruzeiro, é ganhar pra, começar a fugir desses caras. E é o inverso, né? O inverso não, é a mesma história. Tanto o Cruzeiro quanto o América precisam que essas galerinhas aí, essa galerinha de baixo percam. Pros dois, pro Cruzeiro é pra ele distanciar, abrir mais pontos da zona, abrir 7. E pro América é pra encurtar, pra tentar sair. Então, ou seja, é um clássico que... E você vai conferir as informações lá com a gente no Hoje em Dia. Aonde, gigante? Aonde terão todas as informações do clássico? Hoje em dia. Aí, papai. Eu gostei disso aqui, ó. Hoje em dia. Esse Finalizar. joga ali, ó. Então é isso, ó. Todas as informações do clássico. Hojeendia.com.br. No sábado à noite vai ter ali as prévias. No domingo a gente vai estar acompanhando esse jogo. Tomara que seja um jogão de bola. Com grande expectativa, né? O Mineirão tem expectativa até de receber 50 mil pessoas. Eu acho que não... Eu acho que hoje vai chegar a 40 mil vendidos. Tem umas ideias de provavelmente 45 mil pessoas. Eu acho que no máximo 45. Que é um grande público. E já é pela fase dos dois times, um principalmente pela fase do Cruzeiro, a torcida abraçou. Teve muita gente pela alta dos ingressos, né? Aumentou R$20 o último valor, só que desconto de 75%, 80%, de 75% a 100% em cada categoria de sócio, que eu tava dando uma lida ali, tava tendo condições assim. O cara, em vez de pagar 60 conto, tá pagando 10. Tava pagando 30 conto, 20 conto. Teve ingresso de R$10. Então teve essa possibilidade, teve essa sacada aí que o Cruzeiro teve, como o Atlético tem também na Arena, que abaixou o preço para poder encher. Tem que ter, porque a torcida é o que vai empurrar esses caras. Tá certo? E antes da gente fechar, a gente tem o Tombense que joga hoje na Série B, precisando vencer, porque a coisa lá tá complicada. Vai voltar, igual a gente falou no último programa, o Tombense vai voltar a jogar em Tombos, porque o estádio já tá gostosinho, liberadinho. Finalmente. Pega o Vitória lá no Barradão. Pesado, né, gigante? O Vitória que é o líder. Pesado, viu, Paulo? O Vitória é o líder, né? Vem de 2 vitórias expressivas, uma por 3-0, outra por 2, né? Mas assim, vamos ver se o Tombense consegue, né? Pra sair dessa fase ruim, sair do Z4, vamos tentar, né? Tá com 26 pontos, chega a 29, torce pra Ituano, Ponte, Avaí, Chape perder, porque aí na próxima pode se livrar do rebaixamento. A gente teve também rodada do campeonato de vôlei, Campeonato Mineiro de Vôlei, que tá aí rodando masculino. O Cruzeiro passou pelo Minas aí no primeiro encontro, os dois, depois da Superliga, que o Cruzeiro tinha vencido por 3-0, repetiu o placar. Eles ainda estão oscilando, tá recomeçando. Chegou a liderança da competição. Já era líder, né? O Cruzeiro já era. No Mineiro? Não. O Minas era líder, que estava com um jogo a mais, agora o Cruzeiro alcançou, chegou aos mesmos 10 pontos e agora eles são equivalentes. O Cruzeiro não perdeu ainda no Campeonato Mineiro. Não perdeu. O Cruzeiro não perdeu, mas o Minas tinha um jogo a mais, então estava líder. Aí o Cruzeiro chegou na liderança. Por número de jogos. Isso. Porque por resultado o Cruzeiro ainda não tinha perdido na competição. Isso. O Minas estreou com derrota, depois venceu e na quarta rodada perdeu de novo, acho que por Araguari. E aí perdeu o Cruzeiro nessa sexta rodada. E aí o Minas recebe o Araguari na próxima rodada e o Cruzeiro vai até Juiz de Fora. Isso, que é hoje. Cruzeiro e Juiz de Fora hoje, sexta-feira. A gente tem também estreia do pré-olímpico masculino, né, gigante? Sábado. Isso mesmo. Amanhã, no sábado, o pré-olímpico estreia contra o Catar, eu acho. Eu acredito que seja, 10 horas da manhã. Né, tentar buscar, né, essa classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. E essa matéria sobre o Brasil também você vai acompanhar lá no hojeendia.com.br. A gente vai embora, mas não tem como ir embora sem falar da notícia da semana, né, Anjo? Não. Não, a notícia da semana. Não. Quiçá do século. Não. Sandy Lucas Lima. Não. Sandy Lucas... Sim, Sandy, ele tá saindo, sabe por quê? Porque tá indo atrás da Sandy. Sandy Lucas Lima, Ana Castela e o Mioto. Tem, gigante? Deixa o Anjo pra lá. Todo mundo terminando, velho. Todo mundo. O amor acabou. Fofoca não, Paulo. Sábado, em altas horas, eles vão estar, velho. É? Vão estar lá falando, choraram, eu vi uns spoilers.
Bicho. Ô, Anjo. Não, fofoca não. Aparece aí só. Olha lá, vem buscar a água dele ali. Não, fofoca eu não tô fora. Cara, isso não é fofoca, isso é informação do século. Tchau. Ô, Sandy, nós estamos aqui, tá? Te dando o maior apoio. Tamo contigo, Sandy. Vem. Aqui, ó. Bernardo é bom partido, hein, pai? Hã? Tá aqui na praça. Tá melhor que o Antônio. Melhor que o Antônio, com certeza. E aqui, eu quero ver a cara, sabe de quem? Da turma, na hora que descobri que foi a Irene que mexeu no carro, pai. Eu quero ver também. Quero ver o que vai dar ali, ó. O Anjo foi lá pra descobrir. Ele foi pegar a fofoca lá no Léo Dias pra depois passar pra gente. Ele fingiu que saiu, mas foi lá no Léo Dias. Só como a gente não tem muito tempo pra poder falar aí, ó. Aqui, acompanha lá, ó. A Aline assinou, até a procuração vai passar tudo lá pro Antônio, pra Irene. É, pai. Agora, podia ser bacana. Vai embora, hein? Vai embora. Ô, Lucas, eu tô indo embora. Vai embora. Podia ser massa, sabe o quê? Se Valcizão mudasse ali, ó, no cenário e deixasse todo mundo de queixo caído falando que não foi a Irene que mexeu no carro. Nossa senhora. Fechou, pai? Tá aí, comigo? Acabou, tô com você demais. É isso aí, gente. Acompanhe isso aí e muito mais aqui no Hoje Esporte Clube, tá certo? Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, Sandy. Se eu não fosse bem casado, ó. Te amo, amor. Beijo. Bem casado aqui, ó. Ia estar na praça, hein? Ia ser Xande e Sandy. Ah, papai. Vambora. Tchau.